Noite. São todos muito bem-vindos para mais uma reunião pública do Centro Espírita Irmã Sheila. Vamos tomar uma posição para iniciar a nossa reunião. Peço que coloque o celular no modo avião. Busque uma posição confortável. Descruze os braços e as pernas. De preferência, coloque as mãos sobre os joelhos. Vamos fechar os olhos. Faça uma respiração profunda. Enche o seu pulmão de ar, retendo por alguns instantes no pulmão, e após solte o ar lentamente. Respirem mais uma vez. Vamos entrando em sintonia com as forças vivas do bem e do amor. Imaginem agora a figura de Jesus, nosso mestre, amigo em todas as horas. Jesus lá no alto da montanha, com seus braços abertos, e do seu coração generoso e amoroso, irradia até nós energias que são oriundas do amor fraterno universal. A nos envolver, vamos recebendo a sua paz, a sua harmonia, seu equilíbrio, renovando a nossa fé, confiança e esperança. Deus, nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que és a razão da existência, que és um manancial infinito de todo poder, sabedoria, conhecimento e luz. E sabemos que está em tudo quanto existe, Pai, e nós sentimos a Tua presença nos anseios do bem, no desejo de progresso e de paz, e no fenômeno maravilhoso e singular da vida. Jesus, doce e amado Mestre, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que és o caminho que devemos seguir, que é o nosso Mestre, exemplo e amigo em todas as horas. E vós, que diriges um movimento de espiritualização que ocorre sobre todo o planeta Terra, volte vossos olhares a todos nós. Interceda até o Pai, Mestre Jesus. Queremos alcançar a sua misericórdia. Permita, com sua bondade e seu amor, que os bons espíritos, os tarefeiros do bem, os irmãos que propagam a paz, a esperança e a fé, a pleiade que constitui o espírito de verdade, os irmãos consoladores, para que estejam conosco hoje e sempre, nos envolvendo em muita luz, nos dando força para superarmos as nossas fraquezas e mazelas morais, para suportarmos com resignação e resiliência as nossas provas e expiações, que nos orientem, que nos conduzam a seguir o caminho do bem. Envolvam todos os nossos familiares, entes queridos nesta mesma luz. Ao nosso lar, todos aqueles que convivem conosco diariamente, nos nossos locais de trabalho, de estudo, aonde quer que estejamos, que eles estejam conosco, nos livrem das armadilhas do mal, nos conduza pelo caminho do bem. E somos gratos por todas as oportunidades, agradecemos por todas as bênçãos e as dádivas a nós ofertadas. Pedimos ainda o amparo aos irmãos aflitos, desamparados, aos irmãos também desencarnados, todos sejam acolhidos, orientados. Que possamos, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, ao adentrarmos na sala de passe, recebermos os eflúvios salutares, que serão capazes de restabelecer a nossa saúde, nosso equilíbrio, as nossas reservas energéticas, a fim de que possamos caminhar com nossos próprios pés. Que com a palestra edificante na noite de hoje possamos aprender um pouco mais do seu Evangelho, colocá-lo em prática, desenvolvermos em nós virtudes de paciência, de tolerância, de compreensão, de entendimento, que possamos criar uma sociedade de fraternidade, de solidariedade, de igualdade, com mútua colaboração.
E neste instante queremos fazer juntos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não deixei-nos cairmos em tentações, mas livrai-nos da prática do mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Unindo as nossas energias, as nossas forças mentais e espirituais, junto com os amigos da espiritualidade presentes na casa, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de irmã Sheila, iniciamos a reunião da noite cantando juntos o hino a Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Boa noite, meus irmãos. Para a nossa preparação do livro Reflexões à Sombra da Cruz, de S. Capelli, reflexão número 74. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Tudo o que empreenderes, o faz com amor. No estudo, no trabalho, no relacionamento e na arte, manifesta a existência do amor. Aquele que dosa o que pratica com amor, torna o que faz aceitável a todos com quem se relaciona. Quem não tem prazer no que realiza, certamente deixará no que faz as marcas da insatisfação íntima e tornará o produto de sua ação dolorido e pouco receptivo. Sem amor, o trabalho se transforma em sujeição, o suor em sangue e o sorriso em lágrimas, sendo o resultado final não uma colheita e sim um fardo. Sem amor, o patrão será senhor, obreiro será servo. Pelo contrário, balsamizado pelo amor, o trabalho será prazer, o seu resultado final se transformará em alegre ceifa. O patrão será amigo,
O obreiro será o fraterno auxiliar. O suor será um bálsamo e as lágrimas serão sempre a denúncia da alegria. Coloca, pois, o amor em tudo que fazes e receberás a compensação de completa satisfação íntima. Anote para você: quem ama melhora o viver, evita dores e o sofrer. Faça o bem sem olhar a quem. Busque saber e trabalhar para o sucesso alcançar. Meus irmãos, vamos passar a palavra ao nosso orador da noite, nosso irmão Emídio Brasileiro, rogando a Jesus que o abençoe e envolva em muita luz na sua missão de nos trazer o esclarecimento sobre a doutrina espírita. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Antes de começarmos, nós temos 5 avisos. Gente, fica tanto tempo sem vir, depois já chega com aviso, né? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a Faculdade de Farmácia da UFG comemora esse ano 80 anos. E eles convidaram a Mário Slay para fazer o culto ecumênico representando os espíritas. Então eu quero levar também, através da doutora Gisner, que é farmacêutica também, o nosso abraço a todos os farmacêuticos do estado de Goiás e que residem fora daqui e que estudaram na Faculdade de Farmácia da UFG. Então, doutora Gisner, receba o nosso abraço e a nossa homenagem. Queria também informar que essa semana a Câmara Municipal de Goiânia, ela elaborou a Comenda Batista Custódio, proprietário do jornal Diário da Manhã, que em seu tempo foi o maior divulgador da doutrina espírita do Brasil. Divulgou todo o nosso trabalho, que resultou no Tratado dos Evangelhos, através do Jave Godinho, semanalmente, segunda, quarta e domingo também, divulgava textos espíritas. Então, essa homenagem, essa comenda, a criação dessa comenda, vai ajudar a homenagear os jornalistas e a imprensa goiana. Então, nós queremos agradecer à Câmara Municipal pela criação da Comenda Batista Custódio. Segundo aviso. O terceiro aviso é que, durante esse mês, a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, esse mês de outubro, que é o mês de Kardec, para nossa surpresa, divulgou um estudo que nós colocamos no Tratado dos Evangelhos, intitulado Jesus cura um possesso na sinagoga de Cafarnaum. É um estudo científico, filosófico também, que fala a respeito do processo obsessório, através da obsessão, da possessão. E para dupla surpresa, o Reformador vem divulgar o Tratado dos Evangelhos. O Reformador tem 142 anos. Foi fundado no dia 21 de janeiro de 1883. E de lá para cá, nunca interrompeu a sua publicação. Então, quem puder, assine o Reformador. É um preço muito acessível. Durante todo o ano, a pessoa paga R$50 para ter a revista Reformador através da sua casa. Quem quiser, pode também assinar R$150 para receber a revista. Por que é interessante ler a revista? E também eu quero falar aqui a respeito do jornal Proluz. Porque quando você lê um jornal ou uma revista,
você está se atualizando. O livro informa e educa. Olha só, o reformador desse mês. Instruí-vos. Instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Então, no mês de Kardec, é o instruí-vos. Qual é a vantagem de se assinar uma revista, de se ler um periódico? É que os artigos que estão aqui são artigos atuais. Muitas vezes o livro foi escrito há 10 anos, há 15 anos, vem com a matéria importante, mas a revista ou o jornal vem com matéria tratando no mesmo tema, mas de forma atualizada. Então, todos os profissionais de qualquer área é preciso que possam assinar as revistas científicas daquela área. E o Reformador e também a Revista Internacional Espírita da editora Clarim são revistas de grande credibilidade. Aqui nesse Reformador tem um trabalho maravilhoso explicando quem foi Camille Flammarion, reflexões sobre a questão da mediunidade, da doutrina. Então, é muito interessante aqui, 100 anos de desencarnação de Camille Flammarion. Então, é importante que todo profissional, farmacêutico, enfermeiro, médico, advogado, tenham assinatura científica da sua profissão para estarem atualizados. Qual é o melhor profissional? É aquele que sabe tudo? É o que sabe, é o especialista, mas principalmente o atualizado. Nós queremos um profissional atualizado. Nós buscamos um advogado atualizado. Buscamos um enfermeiro, um médico, um psicólogo, um farmacêutico atualizado, que sabe qual é a última notícia a respeito da sua profissão. E a última notícia marca a evolução da sua profissão. Então, a importância da assinatura de uma revista como Reformador. E não somente a leitura de jornais como o Proluz e também o jornal O Clarim, porque também o jornal ele vem com notícias especializadas e atualizadas. Então, é importante esse detalhe, esse recado. Um outro recado também, é que o livro Poder das Memórias, da doutora Mariusley, vai entrar aqui no clube do livro. Não? Vai ser depois. Então, existe a possibilidade do clube do livro adotar o Poder das Memórias. Vamos construir boas memórias. Né? Então, vai ser depois. Então, é depois. Então, notícia para a próxima palestra. Né? Então, já foram as notícias todas, né? Muito bem. Então, quem quiser, eu pensei em falar a respeito do tema que está aqui na revista, mas eu preferi falar um outro tema, falar sobre um tema muito importante, a respeito da gratidão. Nós falamos muito em caridade, em perdão, em paciência, em tolerância, mas a palavra gratidão, perdão, mas a palavra gratidão precisa ser também refletida. Estamos fazendo a última notícia, né, a quinta notícia, escrevendo um livro que vai tratar dos resumos de todos os livros da Bíblia. E nós estamos a publicar no Jornal Diário da Manhã. Alguém já viu alguma matéria no Diário da Manhã? Algum resumo? Ou quem me acompanha nas redes sociais? Está lá, na rede social, Instagram, Facebook, Emílio.brasileiro, o Diário da Manhã, essa semana, publicou o 9º livro da Bíblia, Samuel. Mas eu já estou no 26º. São 73 livros. A Bíblia Católica tem 73 livros. E a Bíblia Protestante tem 66. Porque ela segue a Bíblia judaica. Muito bem. Então, provavelmente, o ano que vem, nós vamos publicar a obra Os Livros da Bíblia. Reflexões e resumos de Gênesis a Apocalipse. Por que eu pensei em escrever esse livro? Para minha neta. Eu tenho uma neta de 11 anos que lê o Tratado dos Evangelhos e eu queria muito que ela lesse a Bíblia. Então vai ler a Bíblia através dos resumos.
através dos resumos. Então, lê o resumo, depois empolga, vai e lê a Bíblia. É importante que nós leamos a Bíblia. Claro que os livros mais importantes da Bíblia é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Jesus é o personagem mais importante da Bíblia. Mas precisamos conhecer as raízes do evangelho através do Antigo Testamento. E vamos começar com o livro de Jó, o nosso tema da noite. Quem já leu o livro de Jó, viu que Jó era um homem rico, que tinha muitos filhos, um homem devoto, fazia sacrifícios para homenagear e cuidar dos filhos. Mas, em um momento, Deus, segundo a informação bíblica, recebeu a visita de um anjo adversário, porque não acreditava na fé de Jó. Então queria testar essa fé que Jó tinha em Deus. E Deus autorizou. O anjo pediu, na Bíblia diz que o anjo é Satanás. E autorizou, apenas disse, não quero que o mate. Não quero que o mate. E Jó passou por todo tipo de sofrimento que um ser humano pode passar. Em uma tarde ele perdeu todos os filhos. Em um dia ele perdeu toda a riqueza, tudo. E depois ficou coberto em chagas, com feridas, sofrendo incompreensões. E sua esposa dizia, você tem que conversar com Deus. Você não fez nada para merecer isso. Depois recebeu 3 amigos. 3 amigos. E um amigo dizia, olha, você está passando por isso porque você tem algum pecado. E cada amigo falava e Jó continuava a sofrer. Ao final do livro, Deus dá o dobro de riqueza para Jó e filhos para Jó. E a grande pergunta bíblica é, por que Jó sofreu tanto? E a gente lê o livro de Jó e o livro não explica. No livro, nem o próprio Deus diz por que ele sofreu. Mas eu imagino por que Jó sofreu. Cada um tem um direito de imaginar. Cada um tem um direito. Isso daria uma tese em ciências da religião. Eu acho que se eu fosse fazer hoje um pós-doutorado em ciências da religião, meu tema seria por que Jó sofreu? Porque Jó precisava ter sido mais grato. Muitas vezes a gente tem fé, a gente segue a lei, a gente faz tudo, mas a gente não tem gratidão. Mas será que Jó não era um homem grato? Eu acredito que sim. Mas em que nível é essa gratidão? A gratidão não é apenas uma palavra, é um sentimento, é uma virtude que reúne todas as virtudes. A gratidão é a maior dentre todas as caridades. A força da gratidão, o poder da gratidão. E lá no Evangelho vem Jesus, curando 10 leprosos. À distância, olha o poder do nosso mestre. Mas somente um vem agradecer. E o mestre fala, não foram 10? Cadê os outros 9? Jesus reclamou. Precisamos conhecer os evangelhos para nós conhecermos as atitudes de Jesus. Já falamos isso. Não basta apenas seus ensinamentos. É preciso também que se conheça o comportamento dele, como ele agia. Ele reclamou. Não foram 10? Então ele contou. E cadê os outros 9? Ingratos. Imagina, meus irmãos, sofrer de hanseníase. Era a pior doença do tempo, a lepra. Excluía a pessoa da sociedade. E não foram agradecer.
Cadê os outros 9? Não adianta nós termos todas as virtudes e não termos a gratidão. É possível ter paciência sem gratidão? É. É possível fazer a caridade sem gratidão? Também é. Mas para sermos gratos, precisamos de todas as virtudes. Impressionante. Para fazer a caridade não precisa nem ser grato. Basta entrar no programa e vai lá e faz o trabalho com amor. Nenhuma virtude exige mais do que a virtude da gratidão. Em nossa oração ou em nossas orações podemos pedir, louvar ou agradecer. Pedir, ninguém precisa explicar. Basta o sofrimento bater a porta que o pedido vai. Como já dizia, se abre as portas do céu. Se arromba as portas do céu através de um pedido. O pedido pela oração tem muito poder. E o louvor a Deus, muito poder. Mas a oração mais poderosa não é o louvor, nem é o pedido, é a gratidão. A oração da gratidão é a mais poderosa dentre todas as orações que o Espírito pode fazer. Estou me arrepiando todo aqui. E como é difícil sermos gratos. Como é difícil sermos gratos. Porque a nossa gratidão quase sempre é de boca para fora. Quando nos 10 mandamentos diz lá, honrai o vosso pai e a vossa mãe, isso significa gratidão. Honrar é ser grato. E a gratidão não pode ser apenas a retribuição de um favor. A retribuição de um favor pode até fazer parte de uma gratidão, mas é muito mais. A gratidão é superior ao próprio perdão. E eu digo que perdoar o inimigo é mais fácil do que sermos gratos aos amigos, por exemplo. Como é que se agradece aos amigos? Não há gratidão sem amor. Não há gratidão sem paixão. Não há gratidão sem sentimento. A gratidão é sentimento. Não é um muito obrigado apenas. Os nossos irmãos da Sechanoye valorizam muito a gratidão. Eles dizem que o ser humano deveria, pelo menos por dia, receber 10 muito obrigados. Não é isso, Marisley? 10 muito obrigados. Marisley é uma queridíssima, ou já foi muito querida, da Sechanoye. Já esteve até lá, em São Paulo, na sede. Eles primam pelo muito obrigado. Mas não é muito obrigado qualquer. É um muito obrigado que vem da alma, que sai da boca, o amor. É a gratidão do amor. É a gratidão que eu sinto, por exemplo, pelo Batista Custódio, que por mais de 10 anos, quase 15 anos, publicou todo o tratado dos evangelhos no Jornal Diário da Manhã. Sem Jesus, sem os bons espíritos, sem Santo Agostinho e sem o Jornal Diário da Manhã, não teríamos o tratado dos evangelhos, que nos motivou. Essa comenda Batista Custódio foi promovida pelo excelentíssimo vereador, que não é mais vereador, Leandro Sena, e depois agora através do doutor Anselmo Pereira, que também é farmacêutico. 11 mandatos. Que amor por Goiânia. Mas um dia eu estava na Câmara, vendo um amigo nosso, o doutor Abílio Volne, recebeu o título de espírita também, de cidadão goianiense. E lá eu tive a inspiração, pensei a comenda Batista Custódio, só que eu não sabia que eu tinha um projeto. E o Anselmo resgatou esse projeto e está aí. Mas isso não é nada.
O que eu devo a esse homem, somente Jesus dá conta de pagar. Sentimento de amor pelos benfeitores. Sentimento de amor pelos familiares, pelos entes queridos. Amor. Só há gratidão em seu mais alto nível quando esse gesto vem com amor, com sentimento. E como é difícil sermos gratos, por exemplo, aos nossos pais, aos nossos amigos. Há um filósofo que diz o seguinte, olha a frase, que bem que eu te fiz para me odiares tanto. Olha que frase. Muitas vezes nós odiamos muito quem mais nos ajudou. Por exemplo, nossas mães. Quem mais recebe desaforo de filho? A mãe. A pessoa que mais agredimos nessa encarnação? As mães. E perdoam indefinidamente. Quem mais ama, mais sofre a ingratidão. No alto da cruz, o nosso mestre ficou envergonhado. Jesus não disse, eu perdoo. Não, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, sentiu vergonha, pediu perdão a Deus diante de tanta ignorância, tanta maldade. Jesus amou tanto, ele nos ama tanto, que ele pediu a Deus para afastar dele esse cálice. O cálice da ignorância, o cálice da crueldade e da maldade humana diante dele. Semelhante a uma mãe que sofre vendo seus filhos cogitarem sua morte. Então nós precisamos resgatar essa gratidão. Não é fácil. Dentre todas as virtudes do Espírito, a mais difícil é a virtude da gratidão. E não se trata apenas, repetindo, em devolver um favor por um outro favor. Não. É devolver um favor, é devolver uma bênção com a bênção do amor. É o amor, gratidão. Gratidão é o amor em seu mais alto nível de evolução. Por tudo temos que estar sempre dando graças a Deus. E por tudo que Jó suportou, ele estava ali, firme na fé. E por que ele passou tudo isso? Para que o ser humano aprendesse o valor da gratidão. Porque mesmo sem filhos, mesmo sem riquezas, incompreendido por todos, mesmo com doença, ele ainda tinha a vida. E ele tinha que ser grato por viver. Nós temos que ser gratos porque nós existimos. Esse poderoso Pai. Quase todas as noites, nas madrugadas, eu procuro antes de dormir, ver alguma matéria sobre astronomia. Recomendação da Mãe Santíssima ao professor Eurípedes Bassanufo. Ensine seus alunos astronomia. Astronomia, para mim, é a ciência que mais nos aproxima de Deus. Que mais nos aproxima. A ciência. Quando nós estudamos astronomia e vemos a beleza desse universo físico, não estamos nem falando nas colônias espirituais, nos universos espirituais. Vendo a Via Láctea com mais de 200 bilhões de estrelas, não dá nem para entender. Dá para até imaginar 200 bilhões de formigas, mais de estrelas. Mais de 100 bilhões de galáxias. Quanta coisa que não sabemos lá fora. Não sabemos nem mesmo o que tem no planeta. Quanto mais o astrônomo estuda, mais ele descobre que somos menos do que um átomo. E onde está a gratidão?
Já que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é possível amar sem primeiro termos por ele gratidão. Gratidão. Senhor, tá tudo difícil. O negócio não tá brincando, não. A tempestade chegou na minha casa. Mas eu sou grato, porque o Senhor me fez existir. É o patrimônio espiritual. Ainda que não tenha nada, reconhecimento, porque muitas vezes não tem, só vem a cruz, a gratidão. Semana passada eu visitei um grande amigo, Paulo Cesário. Já fez palestra aqui o Paulo? Paulo Cesário, não? Grande amigo, grande orador. E tive lá. Paraplégico. Conhece o Paulo? Já com o corpo, câncer tomando. E nos dando uma lição maravilhosa de gratidão. Mesmo na cama, trabalhando para ajudar, para servir mulheres grávidas, fazendo roupinhas, patrocinando roupinhas para as mulheres, para as crianças. Uma lição de gratidão. Então, não tem caminho melhor e mais agradável para nós chegarmos à perfeição do Espírito do que o caminho da busca, do foco concentrado, o caminho concentrado de sermos gratos. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha nada, Senhor, mas eu existo. E por essa razão única, quanto mais a família, os amigos, a gratidão de vivermos numa cidade como Goiânia, num país como o Brasil, num planeta maravilhoso como é o planeta Terra. Conhecermos a beleza do cristianismo, da doutrina espírita. Nós temos tudo para não pedirmos nada. Não temos mais nada do que pedir. Senhor, fulano está precisando, mas eu agradeço porque a assistência já está lá. A melhor das orações é a oração da prece que agradece, o sentimento. Nas reuniões mediúnicas, o espírito obsessor perseguidor há séculos está perseguindo. Não abre mão da vingança. Quando, de repente, ele se curva diante do desafeto que está a ajudar um afeto. O perseguidor, sabendo perdoar, porque a gratidão chegou nele, porque o perseguido agora está ajudando um afeto do espírito obsessor. Todo mundo já viu isso aqui, os que participam das reuniões de desobsessão, esse fenômeno. Pela gratidão se pode perdoar com facilidade. Então vamos agradecer sempre. Agradecer, como diz a Sechonoye, 10 vezes antes de pedir uma só. Agradecer 10 vezes, porque na gratidão nós vamos elevar o hino de louvor a Deus. É o maior dos louvores ao nosso Pai, é a gratidão. Porque, como diz no Evangelho, as bênçãos são infinitamente maiores do que as dores. Mas nós focamos na dor e no sofrimento. Focamos na dor moral, na dor física. E não focamos na beleza que é estarmos aqui, de recebermos essas bênçãos, de recebermos amor, sentimento de amor, alimento das almas, gratidão, com amor.
Não é gratidão do dever. Ah, ele fez isso, eu tenho que fazer isso porque devo. Não, isso não é gratidão. Estamos falando da verdadeira gratidão. Da gratidão de quem está disposto a morrer por quem ama, morrer pelo benfeitor. É o que Jesus disse. O melhor dos amigos, a maior prova que um amigo pode dar ao outro é dar sua vida pelo outro. Mas não basta dar sua vida, tem que dar vida com amor. Qualquer sacrifício com amor. Estamos falando da gratidão verdadeira, porque não há gratidão sem amor. Não há gratidão sem a paixão de querer ajudar aquele que nos ajuda, ou ainda que nunca nos ajudou, ou até que nos prejudicou. Por exemplo, doutora Gisele, ser professor. Nós sabemos que o salário do professor não é fácil. E da professora é pior ainda. Nas escolas que tem mais mulheres ministrando aula, o salário é menor do que dos professores. Mas o professor, quando entra numa sala de aula com amor, mesmo que o salário que venha não é lá tão coisa assim, porque não é mesmo, mas vem o banco divino contabilizando. Qualquer trabalhador que trabalhe com sentimento de gratidão passa a ter um crédito no banco do universo. Faz aqui, recebe ingratidão e recebe ingratidão. Porque foi isso que Jesus disse. O mundo nos aborrece, mas passa a receber as bênçãos do outro lado. Quantas pessoas que nós devemos, que nos ajudaram na vida e que nós nem tivemos a oportunidade de agradecer. Uma vez eu estava me afogando, eu não sei nadar. 2 homens salvaram a minha vida física. Eu não me lembro da fisionomia deles, lá em Salvador. Não me lembro da fisionomia deles. Não sei seus nomes, mas me ajudaram. Gratidão. Agora, como é que eu vou ser grato a esses 2 estranhos? Ajudando aqueles que eu conheço. Porque muitos benfeitores anônimos chegam até nós. E os espíritos amigos, que anonimamente nos servem, nos inspiram, nos fortalecem. Essa ideia, doutora Gisele, do livro da Bíblia, foi uma inspiração. De repente veio assim. Eles não se identificam. Então, vamos começar a sermos gratos diante daqueles que nos ajudam. É um exercício. Depois nós seremos gratos e vamos lutar para ajudar essas pessoas que inclusive nos prejudicam ou que nos perseguem. Então, vamos encher os nossos corações de gratidão. Final de ano, esse final de ano e o ano que vem, não serão meses fáceis. Não serão meses fáceis. No final do Sermão da Montanha, Jesus diz: e vem a chuva, o vento, a correnteza, e leva aquela casa que não tiver uma boa base. Mas a casa que é construída sobre a rocha, nenhuma ventania, nenhum dano vai abalá-la. Aquele que tiver com o coração grato, vai passar por todas as tempestades e não vai se abalar. A separação do joio e do trigo vai ser entre os corações gratos e os corações ingratos. Os ingratos provavelmente vão para mundos inferiores ao planeta Terra. Mas os gratos permanecerão, herdarão a Terra ou irão para outras esferas. Elevemos os nossos sentimentos de gratidão a uma altura suficiente para nós chorarmos de gratidão, de nos emocionarmos por gratidão. E aí vem o final. Quando nós temos a consciência de que nós não merecemos.
Nós não merecemos essas bênçãos. Nós não merecemos nada. Mas pela graça de Deus, nós temos tudo. E só tem uma virtude que se compara à graça de Deus. Porque a graça de Deus vem de graça. A lei de Deus é muito rigorosa, cobradora. Mas a graça dele não cobra nada, que é a sua misericórdia. Só uma virtude do Espírito que pode se equiparar à graça de Deus, que é a gratidão a Deus. Que é a gratidão, Senhor. Eu não mereço nada, eu não sou nada, Senhor. Mas porque o Senhor quer, eu sou tudo. E aí lembra o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E a gratidão é a mais bela das virtudes, porque se trata do mais alto nível de caridade. E que a gratidão possa se instalar em nossos corações. Que a gratidão por tudo, até ao pisarmos na terra. Eu assisti uma palestra da monja Cohen. E ela tem até no nosso Instagram lá a foto que tiramos. E ela dizendo que deveríamos acordar e pedir até licença ao planeta Terra ao pisar na sua superfície. Sermos gratos a esse planeta. Sermos gratos a tudo. Ao corpo, à vida, a tudo e a todos. A todos, sem exceção. Sermos gratos a todos. E aí, não faremos parte dos 9 que não foram reconhecer, agradecer a Jesus. Somos os leprosos da alma, que pertencemos muitas vezes aos 9 que não foram agradecer a Ele. Mas Ele continua ressoando 2000 anos depois. Mas eu não curei 10. Cadê os outros 9? Porque eu quero que os outros 9 voltem e agradeçam essa bênção, que é a bênção de Deus. Quando se fala em pecado do Espírito Santo, que todo pecado é perdoado, menos o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é ingratidão. Por que Jó sofreu? Porque precisava ser mais grato a Deus. Gratidão é o maior e o mais primoroso dentre todos os deveres. É a mais elevada forma de amor a Deus e de amor ao próximo. Muita paz a todos. Então vamos agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus pelas oportunidades e agradecer ao seu Emílio Brasileiro pela palestra da noite. E vamos rogar a Jesus que possa abençoá-lo, que possa ampará-lo em sua tarefa e que possa estar em outras oportunidades trazendo novos esclarecimentos da doutrina de Jesus a todos nós. Vamos passar agora para o momento do passe, vamos convidar os médios para as salas 1 e 2. Irmãos frequentadores, rogamos continuidade do silêncio, as vibrações positivas, que mantenham os celulares ainda silencioso. Os irmãos que nos acompanham pela internet, será realizado um passe virtual e logo após o encerramento. Irmãos e irmãs que estão assistindo essa palestra pelo canal do YouTube, é chegado o momento de encerrar a nossa reunião. Agradecemos ao nosso irmão pela palestra da noite, que trouxe muitas elucidações dentro do Evangelho a respeito da nossa vida diária. Então eu convido a todos neste momento que estão nos ouvindo para que fiquem bem relaxados nos lugares em que se encontram, seja no sofá, nas cadeiras, ou mesmo que estejam nas suas camas. Sentem-se confortavelmente
e faça uma respiração a fim de que fiquem bem relaxados. E para que isso aconteça, vamos inspirar juntos em 3 momentos. Vamos inspirar o ar pelo nariz, inspirando, seguramos o ar e liberamos o oxigênio. Mais uma vez, vamos inspirar, retemos o ar e liberamos. Mais uma terceira vez, inspiramos, retemos o ar e liberamos o ar dos pulmões. Notem os irmãos que uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia e de paz envolve todo o nosso ser. Podemos trazer neste momento a figura meiga de Jesus de Nazaré, o nosso Mestre Maior, até a nossa tela mental, visualizando a sua figura excelsa, envolto em energias multicoloridas, energias quinta-essenciadas, energias de cura para todos os nossos problemas. E vamos rogar a Ele, neste momento, que permita que os Espíritos Consoladores, os nossos anjos de guarda, os Espíritos que atendem às nossas rogativas e que estão vinculados a esta casa de orações, possam, neste momento, seguir a linha magnética dos nossos pensamentos e ir até o lar de cada um que está nos ouvindo neste momento. E essas energias penetram no nosso centro coronário. Esse centro de forças que está situado no alto das nossas cabeças. Podemos visualizar essa energia penetrando lentamente, mas vigorosamente, beneficiando todos os órgãos que fazem parte do coronário. O nosso cérebro, os órgãos da visão, do olfato, do paladar e da audição. A energia segue em direção ao frontal, que harmonizado permite que possamos ter as nossas intuições aumentadas, dilatadas, a fim de que os nossos amigos espirituais possam ter acesso a esses canais intuitivos e nos sugerir os caminhos adequados a seguir, caminhos esses que beneficiam a nossa caminhada, a nossa trajetória evolutiva, como também de todos aqueles que estiverem à nossa volta. E a energia segue em direção ao laríngeo, harmonizando todas as nossas glândulas e células. E daí para o cardíaco, onde envolve nossos pulmões, o coração, que é blindado com energias positivas, a fim de que as energias negativas sejam afastadas desses órgãos. Segue em direção ao esplênico e ao hepático, envolvendo os órgãos que estão a ele vinculados, e daí para o gástrico, onde principalmente encontramos o nosso estômago. Segue em direção ao básico, beneficiando todos os órgãos que estão vinculados ao básico, e daí a energia retorna pela coluna vertebral. Podemos sentir um calor suave, subindo pela coluna vertebral e retornando ao coronário, no alto das cabeças. E daí a energia se esparrama, envolvendo todo o nosso campo energético. Inspiramos mais uma vez, enchendo os nossos pulmões de ar, com essa paz do Mestre Jesus. E agora, para agradecer ao nosso Senhor
a Deus, o Senhor da vida, pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade de trabalharmos a nossa evolução espiritual. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos, agradecidos à espiritualidade amiga, que sempre atende às nossas rogativas em vosso nome, queremos, com a vossa permissão, encerrar a reunião da noite, rogando que a vossa paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.